ovo do supermercado pode virar um pintinho ou ele é só para consumo mesmo? A resposta é que esses ovos que a gente compra no supermercado não podem se tornar pintinhos porque eles não foram fecundados. Isso acontece porque a grande maioria dos ovos que a gente compra nos mercados, por exemplo, são de galinhas poedeiras, que basicamente são galinhas que não tiveram contato com galos. Para que um ovo choque e tenha um pintinho lá dentro, ele precisa ser fecundado por um galo para ter esse material genético e, além disso, precisa ser incubado para poder nascer esse pintinho. Então, geralmente vai haver dois tipos de criação nesses casos. A primeira delas é a criação de galinhas poedeiras, que são galinhas para botar ovos de consumo, e as galinhas matrizes, que são galinhas que botam ovos fecundados para a criação de novos pintinhos e, assim, posteriormente, novos galos e galinhas. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos diversos impérios gigantescos e conquistadores que dominavam territórios pelo mundo todo, colonizando terras e terras. Mas afinal de contas, qual desses impérios ao longo da história foi o maior de todos? A resposta para isso é o Império Britânico. Basicamente, no seu auge, o Império Britânico chegou a ter cerca de 1/4 de todo o mundo dominado para si. E eles chegaram a dominar regiões em todos os continentes do mundo. Então, além da Europa, eles tinham domínio sobre a América, sobre a África, na Ásia e também na Oceania. E todo esse império durou cerca de 414 anos e ao ponto que entre 1815 e 1914 ficou conhecido como o século britânico, de tão imponente que esse império foi. E o derradeiro fim desse império foi em 1997, quando devolveram Hong Kong para a China. No dia 18 de abril de 1955, Albert Einstein estava internado no hospital de Princeton. Infelizmente, ele estava num estado muito crítico de saúde e até poderia ser operado, porém ele se recusava, porque para ele isso era como viver de forma artificial. E infelizmente, nesse dia ele acabou falecendo, mas antes ele proferiu algumas palavras muito específicas. E a enfermeira que estava no quarto ali ao lado dele conseguiu ouvir ele falando, porém ela não entendeu absolutamente nada, porque ele falou em alemão. Será que ele falou que algum dia o Brasil vai ganhar de 7-1 da Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo? Pô, seria muito bom se isso acontecesse. Eu estaria muito feliz nesse dia. Há exatamente 16 anos atrás, no dia 25 de junho de 2009, Michael Jackson faleceu. Mas afinal de contas, o que aconteceu para ele ir embora? Nesse período, Michael Jackson estava se preparando para fazer uma mega turnê lá em Londres, que faria mais de 50 shows. Isso ajudaria muito ele financeiramente, porque para quem não sabe, nesse período o Michael Jackson estava endividado e praticamente falindo. Só que já há alguns anos o Michael Jackson não fazia mais turnês, já que isso causava nele dores crônicas e até mesmo uma insônia crônica acabou sendo desenvolvida na vida dele. Só que cuidar da sua propriedade, a famosa Neverland, era muito custoso, ao ponto que ele já devia milhões em empréstimos que ele fez para poder manter a propriedade, o que fez ele se sentir obrigado a voltar a fazer essas turnês para conseguir levantar essa grana de novo. Só que infelizmente a sua insônia crônica acabou se desenvolvendo cada vez mais e fazendo com que ele não conseguisse descansar nunca praticamente, ao ponto que ele começou a sentir muita ansiedade e também não conseguia descansar e causava um estresse absurdo para quem não dorme, obviamente. E em um ensaio antes de um dos shows, ele acabou desmaiando e tendo que ser levado para sua casa. Porém, quando ele chegou lá, ele não conseguia descansar e ficava muito estressado por conta da sua insônia. E foi aí que durante toda a madrugada até o dia amanhecer, o médico do Michael Jackson resolveu fazer nele vários tratamentos usando doses muito fortes de um sedativo que só é encontrado em hospitais. Só que infelizmente essas doses acabaram causando nele uma parada cardíaca. Só que obviamente todo mundo sabe que existem diversas teorias da conspiração que dizem que o Michael Jackson na verdade ainda está vivo. Mas você acredita que o rei do pop ainda está vivo ou que ele realmente morreu? Eu acho que ele realmente se foi. Mas tem gente aí que não acredita muito. Uma coisa que você provavelmente não sabia é que o gás de cozinha não tem cheiro. Basicamente, o GLP, também conhecido como gás de cozinha, é composto por dois gases, sendo propano e butano. E em sua natureza, eles não têm cheiro, ou seja, são inodores. Mas quando eles adicionam esses gases dentro do botijão de gás, eles também adicionam um aditivo chamado de mercaptano. E esse aditivo possui cheiro, logo ele é usado para uma única função, alertar que está tendo um vazamento de gás. Porque o gás, se começar a vazar, você não vai sentir cheiro nenhum. Então ele serve para te alertar sobre isso. É muito provável que você já tenha ouvido falar que os pássaros conseguem passar dias voando sem parar. Mas se eles ficam tanto tempo voando, eles não dormem? A grande realidade que muita gente não sabe é que muitas aves conseguem dormir voando. E isso acontece por causa de um efeito chamado de sono unihemisférico, em que basicamente eles conseguem desligar metade do cérebro para dormir e a outra metade consegue ficar ativa. Basicamente é como se eles descansassem metade do corpo. Basicamente um olho fica fechado dormindo e o outro olho fica aberto ou acordado. Com isso eles conseguem fazer uma espécie de descanso alternado,
hibernado, o que faz com que eles consigam ficar voando e dormindo ao mesmo tempo. Você já se perguntou alguma vez como é que um bebê consegue respirar dentro da barriga da sua mãe? E é uma pergunta bem comum, até porque não existe ar lá dentro, porém ele consegue respirar de uma forma diferente, até porque ele não respira ar oxigênio assim como nós fazemos. Primeiro porque lá dentro ele fica dentro de um líquido, além disso também não tem ar oxigênio para respirar e os pulmões deles não estão desenvolvidos ainda. Mas é através do cordão umbilical que está ligado na placenta que ela consegue passar nutrientes para o bebê, principalmente através de sangue. Então é meio que através desse sangue e também de outros nutrientes que ele acaba respirando de alguma forma. Só que obviamente essa placenta, além de servir como se fosse um pulmão, também serve como se fosse um estômago e um intestino também. Será que sou eu que acho extremamente louco a gente sair de dentro de outra pessoa? Tipo, você literalmente saiu de uma outra pessoa.